Olá. Cara, eu errei o lado do microfone, sabe? Tipo assim, depois dessa, não vai mais ser sinceramente, não, vai ser francamente. Francamente, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Gosto de Chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Queria falar de solidão. Meu dia hoje foi muito bom, mas eu acredito que foi porque eu me permiti fazer algumas coisas. Dentre elas, eu acho que hoje eu tive a sorte de ter tido um dia não muito atarefado. Minhas 2 últimas semanas foram muito atarefadas e eu sinto que isso impactou diretamente na minha cabecinha, na minha cabeçola. Nossa. Ao mesmo tempo que impactou minha cabeça, eu fiquei muito feliz. Porque eu meio que adoro estar ocupada. Ao mesmo tempo que às vezes me sobrecarrega, é meio que viciante também. Tipo, sabe quando você é, tipo, viciado em trabalho? Eu sinto que eu sou assim. Mas ao mesmo tempo também eu fico, tipo, caramba, bastante coisa, né? A semana começou já num ritmo bem diferente, onde eu pude me permitir dizer que não, você vai fazer as coisas de uma forma bem mais devagar. Porque às vezes quando a gente tá num ritmo de muito trabalho, o que é super bacana, a gente acaba negligenciando várias coisas que são importantes pra gente. E é isso aí, né, gente? Tem fases que não dá pra... Não dá, sabe, pra encaixar tudo, tá tudo bem. Mas eu sinto que tem coisas que não deveriam ser negligenciadas. Por exemplo, saúde mental. Faz muita diferença, tanto ir lá fora, tocar grama. Eu sei que isso é muito clichê, as pessoas ficam tipo, vai tocar grama. Mas, cara, tocar grama faz diferença. Toda vez que eu vou pra natureza, né, e toco grama, mesmo que seja, tipo assim, na esquina de casa, ou seja o que for, eu vejo a diferença. Falo, aqueles caras que ficam falando da grama, eles estão certos, mas que saco. Porque às vezes você quer que os clichês estejam errados, porque você não quer, às vezes, ceder a ideia de que tem pequenas mudanças na sua vida que realmente podem ser feitas e são alcançáveis, mas que dão um certo trabalhinho e que você tem que incluir na sua rotina. E não porque tocar grama de trabalho, mas eu quero dizer, tipo, às vezes você não tá afim de ir lá fora, sabe? Às vezes você quer ficar naquela coisa de fossa, ou você quer ou mesmo você tá muito ocupado, você não vai conseguir, tipo, ter uns 5 minutos pra poder encostar na grama, cacete. Às vezes não tem grama em volta de você, mas sabe, tipo, às vezes a gente não quer aceitar que essas mudanças fazem diferença, porque senão a gente vai ter que fazer. Pelo menos eu sinto isso. Às vezes eu fico tipo assim, não, mas nem faz tanta diferença, né? Pra que eu vou acordar cedo pra ir na praia? Nem faz tanta diferença. Mas eu sei que quando eu sentar na areia, olhar pro mar, eu vou falar, minha cabeça agradeceu isso aqui. Eu sinto que essa semana eu entrei nesse momento de recuperar a minha pessoa, entre muitas aspas, de uma semana completamente produtiva, focada só no trabalho e entregar resultados e nenhum foco em mim, na minha pessoa em si. Tem processos internos meus e se eles não tiverem a atenção devida, começa a dar merda, começa a dar curto-circuito. Eu tô lendo um livro, eu tava procurando ele pra poder ver se eu conseguia mostrar pra vocês, mas... ele tá aqui. O Perigo de Estar Lúcida, Rosa Monteiro. Li bem pouco por enquanto, mas eu tô achando muito bom. E por que eu tô falando dessa semana e desse livro? Essa semana que eu tive essa hiperprodutividade, quando eu parei, eu senti. A Rosa Monteiro fala nesse livro sobre como artistas, né, têm essas montanhas-russas emocionais, sejam elas psiquiátricas. E eu achei isso interessante porque eu sinto que eu vivo muito... olha o papo da artista sofredora, né? Mas isso que eu acabei de fazer, de eu, tipo, me julgar e sacanear, né, o que eu acabei de falar, é um exemplo mais comum do que eu tô falando. Eu estava numa semana super produtiva e eu acho que eu fiquei orgulhosa disso. A partir do momento que eu diminui o ritmo, eu já começo a me criticar porque eu acho que a vida tem que estar naquele ritmo o tempo todo. Porque senão não tá sendo o que uma pessoa esforçada faria. E o próprio ficar parado e não fazer coisas que são relacionadas a trabalho me dá uma angústia muito forte, entendeu? Eu sei que isso é... Eu não tô nem um pouco reclamando do fato de que eu tenho tempo livre na minha semana e de que tô tendo uma semana mais tranquila, porque, pelo amor de Deus, né? Isso seria ridículo. Mas o meu ponto é que eu sinto que o que eu me identifiquei tanto nesse livro e nesse momento em que eu parei pra poder tentar recuperar a minha espiritualidade, meu momento de meditação, meu momento no presente. Eu sou uma pessoa sensível, assim. E sensível eu não vejo como uma coisa ruim, eu já falei disso aqui, mas eu sinto muitas coisas com muita profundidade, que eu acho que até é o que se define como sensível, né? E nesse livro ela tava falando disso, que quem não esteve nesse limbo de se sentir louca e falar, gente, o que tá acontecendo comigo, sabe? Meu Deus, quanta coisa tá acontecendo na minha cabeça e essa perda de controle na saúde mental, nunca vai entender de fato o que é essa sensação. E eu concordo plenamente, eu acho que só experimentando
algum âmbito disso, algum aspecto disso, você consegue realmente começar a entender. Porque quando você não passou por isso, por nada assim, depressão, ansiedade, ataque de pânico, tudo isso, você não entende, você realmente não entende. Isso não é nenhum crime, na verdade. Só que pra quem tá passando pela coisa, quando ela vai verbalizar, fica aquela... Não entendi. E eu já passei por isso com familiares, onde eles estavam tentando me explicar o que eles estavam sentindo, que não era uma coisa, uma questão de saúde mental que eu tinha afinidade, que eu já tinha passado, eu não tinha passado por aquilo. E me falaram, eu fiquei assim... Não entendi. Porque realmente era muito distante pra mim, entendeu? Como eu fui começando a acumular experiência com isso e passar por certas coisas e tudo mais, me aproximou um pouco desses familiares, eu comecei a entender um pouco melhor. Não que eu entendesse completamente o que estava sendo dito pra mim, porque ainda assim parecia distante, mas eu comecei a entender o que era, por exemplo, a angústia, a sensação de solidão. As pessoas, eu acho que elas têm uma... Não sei se é uma visão equivocada, mas... Quando a gente pensa em angústia e solidão, é uma coisa meio assim, vai passar, sabe? Eu, tipo... vai encontrar com alguém. Tipo, parece que é muito simples de ser alcançado, né? Esse lugar de resolver a solidão, principalmente a angústia. Porque eu acho que a angústia, eu acho um dos piores, eu acho tão difícil de descrever. Porque não é ansiedade, não é chateação, não é tristeza, é angústia em estar às vezes, sabe? Em existir, angústia em estar habitando, estar fazendo qualquer coisa ou não estar fazendo nada, tá ali dentro de você, é um aperto no peito. É como se fosse um nó. Eu vi Todos Nós Desconhecidos, eu acho. Cara, ele tava descrevendo como é que era essa sensação do pânico, do desconforto, da angústia, e ele descreveu como esse nó que vai se intensificando dentro de você. E eu concordo muito com isso. Eu acho que a angústia não tem motivo aparente às vezes, sabe? É uma sensação só que você não sabe porque você não tá se sentindo bem. Pelo menos no caso a minha. Às vezes não tem exatamente um motivo, só que tem algo no seu peito que tá tipo... Ai, que merda, sabe? Que merda de estar nessa condição. Que condição? Nem sei te dizer. Condição humana mesmo. E é profundo, e eu odeio falar sobre isso, porque me lembra que não tem a resposta das coisas, sabe? E isso me deixa muito angustiada, a gente não ter resposta. Do que é a vida, de pra onde a gente vai, de onde viemos e tudo mais. Tipo, isso não é bom pra minha cabeça. Então eu sempre evito pensar, porque me leva pra um caminho muito desagradável, assim. Particularmente pra mim. Pra você talvez ler sobre, estudar sobre, ficar refletindo horas filosoficamente, não tenha nenhum mal. E que bom. Mas pra mim é muito prejudicial, assim. Não sai nada muito produtivo deste tipo de reflexão filosófica pra mim. Só me deixa mais envolvida nesse nó de angústia, né? Tem certas pautas e tudo mais, mas no geral, assim, falando dessa coisa de vida, morte, pra onde vamos, quem somos, o que vamos fazer, sei lá, tipo, não é uma coisa muito agradável pra mim. Então isso é sobre a angústia, esse sentimento que é muito difícil de definir e que justamente o que a Rosa Monteiro fala no livro dela, que é essa sensação de se ser meio alienígena, de você sentir coisas que você não consegue expressar pros outros, e quando você expressa parece que não tem palavra pra poder dizer. E eu sinto a mesma coisa em relação à solidão. Quando eu parei esse ritmo intenso de produtividade que te distrai, te leva a lugares, você tá cercado de pessoas muitas vezes, tem uma festa, aí você vai. Aí tem trabalho, você encontra com as pessoas do trabalho. Aí você volta pra casa, mas aí você tem uma sessão de terapia que te alivia um pouco. A vida parece leve, de alguma forma, por mais que esteja corrida e desafiadora, cansativa. Quando você para e você tá com você mesmo, parece que é um convite pra solidão vir e te dá um oi. Solidão em si é realmente só um sentimento, assim como a angústia também. A angústia, eu acho, na verdade, que ela é mais incômoda, porque ela parece que ela tá cutucando, parece que é um nó, mas que ele fica cutucando o seu peito pra querer sair, você não consegue, parece que vai vir um... Ai, não sei, que você precisa vomitar aquela angústia, mas você não consegue. A solidão, eu acho que ela é mais contornável no sentido de que às vezes tá tudo bem você aceitar sentir solidão. E talvez ela não cause nenhum incômodo físico. Claro que de pessoa pra pessoa vai variar a beça, né? Então, cada um vai sentir solidão de uma forma, angústia de uma forma. Mas pra mim, resume bem, assim, essa diferença. Eu acho a solidão mais contornável. Você mandar o sinal pro cérebro de falar, não, cara, tudo bem, é só um sentimento. Não significa que eu esteja realmente sozinha, no sentido de que eu não sou amada e tudo mais. E eu acho que é aí o meu ponto com a solidão também. Eu acho que a solidão, por sua vez, olha, traz narrativas. Não só a solidão, né? A ansiedade também. Mas todo sentimento difícil, eu acho que ele traz uma narrativa pra gente. Não é porque eu estou me sentindo sozinha que ninguém me ama, entende? Não é porque eu estou me sentindo sozinha
que a minha vida é uma droga, a minha solidão, eu me sinto sozinha. E sozinha não é tipo assim, estou cercada de gente ou não. É sozinha no sentido de incompreensão. A gente vive num mundo esquisito pra cacete. 1 milhão de coisas seríssimas, atentados tipo, ao que o outro é, sabe? Ainda atentado a gênero, a cor, a sexualidade. E tipo assim, isso por si só, pra mim, é muito difícil de compreender. Aí, quando a gente entra no lado feio do mundo, mais feio, horroroso, tenebroso e tudo mais, aí foi o que eu falei, sai completamente da minha compreensão. Eu não consigo compreender como isso acontece. Já se parte desse princípio pra mim de que eu vejo o mundo de uma forma, acho que, sei lá, eu acho estranho, eu acho tão estranho que tem tanta gente capaz de fazer tanta coisa, entende? Num nível menor, pra não ficar muito abstrato. Às vezes eu me sinto sozinha como se não desse muito pra contar de fato, como se você não tivesse um pertencimento de fato em lugar nenhum, em primeiro lugar. Segundo, como se você tivesse umas sensações que as pessoas não compreendem ou se compreendem, não estão a fim de ouvir. Você se sente meio avulso. Você pertence a vários lugares, mas parece que não completamente, entendeu? Então eu acho que nesse sentido a solidão pode vir no sentido de, caraca, nossa, parece que sou só eu nessa vida, assim, que eu transito por esses lugares, mas eu não pertenço a lugar nenhum. E eu acredito que eu não pertenço a lugar nenhum? Não, mas eu tô tentando entender o que isso significa pra mim também, essa sensação de não pertencimento e o que seria pertencer, né? Porque é tudo muito... Mas eu acho que a solidão me atinge nesse lugar. Agora, tá tudo bem eu me sentir assim? Tá tudo bem. Tá tudo bem você se sentir assim? Está tudo bem. O que começa a ter problemas pra mim, como eu falei, é na narrativa que começa. Ah, não, então, se eu sumir amanhã, todo mundo vai cagar. Não, então, minha existência não tem sentido. Então, não tem propósito na vida. Então, todo mundo me odeia. Na verdade, eu sou um cu, sabe? Tipo assim, parece que quando você sente solidão, é como se você estalasse os dedos, você sentisse aquilo no seu peito e todo mundo fizesse assim. Todo mundo se afastasse de você. Como se você estivesse acordado e todo mundo estivesse dormindo. Como se todo mundo tivesse desligado o telefone e você não conseguisse falar com ninguém. Como se tivesse no apocalipse zumbi e todo mundo sumiu e você tá lá, tipo, tentando achar as pessoas. Essa acho que é a sensação de solidão que eu tenho. E que muita gente deve ter, né, também. Mas é como se essas circunstâncias todas que eu citei, esses exemplos do apocalipse zumbi, ele está rolando na tua cabeça. Na minha. Ele não tá rolando na realidade, entendeu? Muitas vezes. Quando você vai comparar, você fala assim, não, pera. Existem pessoas que gostam de mim. Minha família. Existem os meus amigos. Existem pessoas que te notam, que te percebem, que falam com você, que trocam com você, que se importam com você, que te respeitam, que te amam. Lembrar que você faz parte de um coletivo, tipo assim, acalenta você mesmo e tira um pouco essa sensação de que você é um extraterrestre, que você tá sozinho no mundo e pronto. E aí eu acho que é importante não comprar essa história de que você está no apocalipse zumbi sozinho. E eu falo muito isso pra mim mesma, tipo, cara, por mais que agora pareça, e as coisas estão ficando meio sombrias pra você, por causa de ansiedade, por causa da cobrança da vida, porque agora você tem tempo livre essa semana e você tá se sentindo inútil, por todas as cobranças internas que você tem com você mesma, por todas as cobranças externas da vida adulta também, traumas emocionais e passado e histórico, tudo isso tá vindo à tona agora. Por um gatilho, ou por um estresse, ou por mil e uma questões que podem ter acontecido, pode ter acontecido alguma situação que me influenciou a me sentir assim, eu sinto que ninguém se importa. Mas não é verdade. E a vontade que dá é de acreditar, de falar, não, realmente, ninguém se importa, que se dane, sabe? Tipo, também não vou mais ver ninguém, vou me isolar o máximo que eu puder, vou ficar eu e meus pensamentos e não vou querer interagir com ninguém. Mas, cara, não é verdade. E essa narrativa, ela é muito perigosa porque às vezes a gente começa a entrar por um caminho de que as pessoas devem a gente. De que a gente tá muito sozinho e a gente é rejeitado pelo mundo e essas pessoas que estão na nossa vida estão cagando. É claro, tá? Eu não tô falando de amigos ruins, de pessoas que estão cagando e desrespeitando você. Eu estou falando de pessoas que realmente sempre estão lá pra você. Amigos de confiança, pessoas que, sei lá, parceiros ou parceiras que claramente se esforçam muito pra estar na sua vida, tem aquela troca maneira. Elas não estão cagando pra você, entendeu? É óbvio que não estão. Por mais que a sua cabeça queira dizer que sim, que elas te devem uma ligação por dia, às 6 da manhã, todos os dias, sabe? Tipo, começa a entrar num negócio de... Se essa pessoa não atender exatamente as minhas expectativas, ela não liga pra mim, portanto, isso alimenta a minha narrativa de solidão, entendeu? Tipo, e eu não tô dizendo de necessidades, porque às vezes você vai falar, cara, eu me sinto valorizada quando a gente fala no telefone. Então, bora falar no telefone, amiga, bora falar no telefone, pessoa. Que elas também têm questões delas, sabe? Eu acho que teve uma fase na minha vida, principalmente a adolescência,
que eu ficava esperando muito isso dos outros, tipo assim, e eu acho até injusto. É uma das consequências, eu acho, de colocar as pessoas num pedestal, num nível diferente de você. É você se achar tão pequeno que você acha que o outro, por ser um super-herói aos seus olhos, pode salvar a qualquer momento. E porque você também não tá sabendo se respeitar e colocar limites pros outros, que esses outros também não podem colocar limites com você, entende? Eu acho que é importante lembrar, entendeu? Que um dia ruim e um dia que se sente sozinho não é igual uma vida sozinho. E principalmente acolher e dizer que tá tudo bem se sentir sozinho também. Tá tudo bem, é um sentimento humano. Eu acho que a gente rejeita muito os sentimentos humanos. E nós somos humanos, então imagina, a gente fica se rejeitando o tempo todo. É tipo culpa, vergonha, solidão, angústia, ansiedade. A gente fala, não quero isso pra mim. Não, de jeito nenhum. Olha que pessoa horrível, que pessoa fraca que eu tô sendo. Tipo, não, você está sendo humano, é só isso. Tipo, não é tão complexo. Que a gente não adicionar pra essas historinhas que a nossa cabeça fica querendo contar pra gente, que nossos traumas ficam querendo contar pra gente, é muito importante. A gente lembrar que às vezes um sentimento é só um sentimento. E um pensamento é só um pensamento. Tem uma analogia que você tá num rio, você tá dentro de um barco, num rio. Você vai passando por esse rio, né? E se você relaciona isso aos pensamentos e a esses sentimentos também, que são de fato passageiros, é como se você estivesse navegando nesse rio. E daqui a pouco, você viu uma pedra, você viu um animal, daqui a pouco você vai passar por isso. E é isso. Pra ser bem sincera, é difícil pra caramba, porque acho que a nossa cabeça quer também nos proteger de decepção e de abandono e tudo mais. Então ela já prevê o pior cenário possível e assume que vai dar merda, porque aí ela se previne, entendeu? Ou seja, é tipo um modo alerta mesmo. Se a sua cabeça estiver de boa e ela for surpreendida por uma coisa muito desagradável ou traumática, vai ser mais traumático ainda. Mas se ela estiver prevendo, vai ser evitável. Essa é, acho que é o nosso caminho, assim. Mas a verdade é que mesmo a gente prevendo, às vezes a gente não consegue evitar. Eu vejo meio que como um mito da nossa ansiedade, assim, de dizer que só porque a gente sabe vai doer menos. Às vezes uma coisa vai acontecer, a gente sabe, e dói igual. Então, quando a solidão me vem hoje em dia, eu tenho treinado entender que ela não significa o que a minha cabeça quer que ela signifique, entendeu? Porque quando eu olho pra minha vida, eu consigo dizer o contrário. É aí que eu me liberto, eu acho. Nossa, foi muita reflexão nesse episódio, assim, realmente. Eu fui de um extremo ao outro. Do que eu nomeio isso? Porque, enfim, eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente.